Olá, meu nome é Priscila e eu sou uma das professoras do projeto Vestibulês. Como vocês já sabem, o foco do nosso projeto é trabalhar todos os 8 livros que vão cair agora no vestibular da UFPR em fevereiro. Nas últimas 4 aulas, vocês viram com o professor Carlos o livro Ouraguai. A partir de agora, comigo, nesta e nas próximas 3 aulas, a gente vai trabalhar o livro Últimos Cantos, escrito pelo poeta maranhense Gonçalves Dias. Vamos lá! Antônio Gonçalves Dias nasceu no dia 10 de agosto de 1823, nos arredores da cidade de Caxias, no Maranhão. Filho de pai português e de mãe brasileira de origens indígenas. A razão pela qual o nosso autor não nasceu na cidade de Caxias, que era onde a sua família residia, é porque no dia 1º de agosto de 1823, a cidade finalmente reconheceu o Brasil como independente de Portugal. A razão pela demora nesse reconhecimento está relacionada aos muitos portugueses que viviam na região. Porém, a partir do dia 1º de agosto, e obviamente um pouco antes disso, os portugueses que viviam no local passaram a ser perseguidos pela população caxiense. Com isso, vários portugueses saíram da cidade, dentre eles o pai do nosso autor. Como a sua amante estava grávida de muitos meses, eles não conseguiram ir muito longe. Por isso, eles se instalaram numa fazenda da região, que foi onde nasceu Gonçalves Dias. Lembre-se bem desses detalhes, porque vão ser muito importantes na análise das obras que nós vamos fazer mais adiante, ok? O nosso autor, ele não apenas vinha de uma relação birracial, pelo menos, a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais pra frente, como ele também era filho ilegítimo. A gente sabe que hoje em dia a ilegitimidade não é um problema muito grande no nosso país, mas em 1823 existia todo um estigma em ser filho ilegítimo, principalmente, como no caso do nosso autor, se você não vinha de uma relação unirracial, ok? Alguns anos depois, o pai do nosso autor se casa com uma mulher também branca, também portuguesa, e leva o filho para viver com eles, com a nova família. Isso faz com que o poeta tenha acesso a muitas oportunidades que outras crianças na sua situação não tinham. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu línguas, entre elas o latim, e com isso ele teve a oportunidade de ir estudar em Portugal. Ele conseguiu ir estudar direito em Coimbra, em 1838. No entanto, um pouco antes da sua partida para Portugal, o pai do nosso autor falece. E com isso existe toda uma insegurança financeira na sua família. Afinal de contas, com a morte do patriarca, não se sabia se a família ia conseguir se sustentar em Caxias, quem dirá com um filho em Portugal. Por sorte, vários amigos da família se ofereceram para ajudar a madrasta a bancar os custos de seu estudo em Portugal, e o nosso poeta consegue embarcar. Em Portugal, Gonçalves Dias trava contato com outros artistas, outros rapazes que gostavam de poesia e que estavam de alguma forma relacionados ao romantismo português. E alguns desses rapazes eram os autores José de Serpa e João de Lemos. Obviamente, eles não são tão conhecidos assim no Brasil. As pessoas que nós conhecemos aqui no Brasil são mais Almeida Garré e Alexandre Herculano, que são os grandes poetas do romantismo português e que inspiraram bastante o nosso autor na sua obra futura, ok? Quando o autor estava em Portugal, aconteceu no Maranhão a chamada Balaiada, que foi uma das revoltas ocorridas no período regencial, assim como a Revolução Farroupilha e a Sabinada. Por conta da balaiada,
a família de Gonçalves Dias passou a ter ainda mais problemas financeiros e sua madrasta pediu que ele voltasse ao Brasil para ajudar a família e também para evitar mais gastos desnecessários. Por sorte, a essa altura o poeta já havia conhecido muitos outros brasileiros e foi ajudado por alguns deles. Um desses amigos que ajudaram Gonçalves Dias foi justamente Alexandre Teófilo de Carvalho Leal, que não por acaso é a pessoa a qual o livro Últimos Cantos é dedicado. Em 1843, Gonçalves Dias escreve aquele que vai ser o seu poema mais conhecido, Canção do Exílio. Mesmo que você não conheça por nome, com certeza já ouviu os versos. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse poema é escrito ainda em Portugal, mas só é publicado no livro Primeiros Cantos, de 1847, quando o poeta já estava no Brasil. O nosso livro, Últimos Cantos, recebe esse nome justamente por conta disso, porque faz parte dessa espécie de trilogia dos cantos, composta por Primeiros Cantos, Segundos Cantos, um livro publicado em 1848, e, por fim, Últimos Cantos, de 1851. Outras obras importantes de Gonçalves Dias são Cestílias de Frei Antão, Leonor de Mendonça e Os Timbiras, que é uma obra inacabada, mas que foi parcialmente publicada em 1857, embora tenha começado a ser escrita pelo menos 10 anos antes, ok? Bom, alguns meses depois da publicação de Últimos Cantos, Gonçalves Dias pede em casamento aquele que é o grande amor de sua vida, Ana Amélia Ferreira do Vale, uma prima da esposa de Alexandre Teófilo de Carvalho Leal, que eu já mencionei antes. No entanto, nós precisamos nos lembrar outra vez, Gonçalves Dias era filho ilegítimo e ainda por cima era mestiço. Por conta dos preconceitos da sociedade dessa época, de 1850, a mãe de Ana Amélia não permite esse casamento. Além disso, ele também foi muito infeliz em outras áreas da sua vida depois da publicação de Últimos Cantos. Ele se casou, um casamento bastante infeliz, porque ele não amava sua esposa. Eles tiveram uma filha, que morreu ainda criança, e, por fim, o nosso poeta tem uma série de problemas de saúde antes de 1864. Em 1864, quando tinha apenas 41 anos, Gonçalves Dias está retornando de uma viagem à Europa, para onde ele foi para se tratar. Acho que talvez vocês se lembrem disso de algumas aulas de história. Normalmente, quando as pessoas que tinham condições financeiras para isso ficavam doentes, elas iam se tratar na Europa, nas termas e coisas assim. Bom, ele estava retornando de uma viagem dessas quando, em Guimarães, também no Maranhão, o navio em que ele estava naufraga. É uma história mais ou menos parecida com o Titanic, com a diferença de que apenas Gonçalves Dias morreu. Agora que vocês já conhecem um pouco dessa biografia não muito feliz do Gonçalves Dias, a gente pode falar um pouquinho mais sobre o romantismo e como ele se insere dentro desse período literário. Se vocês se lembram das aulas de português, vocês sabem que o romantismo do Brasil foi dividido em 3 fases: indianismo, ultrarromantismo e condorerismo. Gonçalves Dias é reconhecido como um grande autor dessa primeira fase, que é o indianismo. Por que ele é reconhecido dessa maneira? Se vocês se lembram novamente das aulas, não só de português, mas também de história, vocês se lembram que o romantismo no Brasil ele começa um pouco depois da independência. Isso significa que os nossos autores tinham essa preocupação de separar a literatura brasileira da literatura portuguesa. Não era só uma questão de independência do Brasil, era uma questão de independência da literatura também. Por isso, todos os autores do chamado indianismo se preocupavam em trazer a cor local para suas obras. O que seria exatamente essa cor local?
A cor local seria elementos relacionados que eles considerassem tipicamente brasileiros. A gente está falando principalmente da natureza brasileira e da figura do índio. É nesse momento que você começa a ter obras como o Guarani, Iracema e também Canção do Exílio. Se vocês conhecem um pouquinho de José de Alencar ou já leram Iracema, o Guarani, vocês sabem que ele apresenta uma visão muito idealizada do índio. E é uma visão, na verdade, que relaciona muito os índios aos valores europeus. O que tem de diferente no Gonçalves Dias é justamente uma visão um pouco mais realista do índio brasileiro, também por ele ter origem indígena. Então, o índio brasileiro do Gonçalves Dias, ele aparece passando por situações muito mais realistas. Ele tem costumes que fazem parte das diversas tribos. As tribos são há uma variedade tribal muito maior. Ele escreve sobre várias tribos e seus costumes diferentes. Ele utiliza mais vocábulos do tupi, principalmente. Inclusive, Gonçalves Dias chegou a publicar um dicionário de tupi. Não sei se vocês sabem. Podem pesquisar se vocês tiverem interesse. E ele apresenta também a questão do preconceito, não apenas dentro da sociedade branca, mas também dentro da sociedade indígena. A gente vai ver isso quando a gente for estudar o poema Marabá. Lembrem-se disso. A segunda fase, chamada de ultrarromantismo, ela é reconhecida por se aproximar um pouco mais do que era o romantismo europeu. O romantismo europeu, assim como o ultrarromantismo, ele tem uma característica muito diferente. Ele se preocupa muito com a subjetividade. O eu é mais importante do que o coletivo. Ao contrário do que acontecia no indianismo, em que havia essa tentativa, essa busca da criação de uma nação brasileira. No ultrarromantismo isso não vai aparecer. No ultrarromantismo, o que a gente vai ter, além dessa subjetividade, vão ser essas coisas mais sombrias, umas características mais tristes. Vai ter muita melancolia, muito sofrimento, morte, ou alguns temas, inclusive, relacionados um pouco mais satânicos, por assim dizer. Um autor que é muito reconhecido aqui no Brasil pelo ultrarromantismo é Álvares de Azevedo. Quando a gente for estudar o livro Últimos Cantos, nós vamos ver que, apesar de Gonçalves Dias não ser um autor ultrarromântico, pelo menos não como conhecemos, existem algumas características iguais às do ultrarromantismo em alguns dos seus poemas, principalmente nos poemas que aparecem no bloco Poesias Diversas. Por que isso? A gente precisa se lembrar, novamente, de que Gonçalves Dias estudou em Portugal e teve contato com o romantismo europeu ali. Por conta disso, existe uma grande influência do romantismo europeu em sua obra também. E assim, muitos poemas dentro do Poesias Diversas apresentam essas características de morte, de dor, de sofrimento. Alguns poemas que vocês podem ler e que falam sobre isso são Nênia, que é feito para o filho falecido do imperador Dom Pedro II. Vocês podem ler também o poema Velhice e Mocidade. Vocês podem ler Triste do Trovador, Desesperança. E vocês vão perceber algumas dessas características um pouco mais melancólicas na obra de Gonçalves Dias também. A terceira fase é conhecida como condorismo ou condoreirismo. Ela recebe esse nome por causa do condor, que é uma ave latino-americana que voa muito alto. Acredita-se que é a ave latino-americana que voa mais alto. Se vocês nunca viram um condor, não tem problema, eu também nunca vi. Vocês só precisam saber que ela voa muito alto, ok? Sabendo disso, a ideia do condor é porque ele representava um símbolo de liberdade. O condoreirismo ele é conhecido por ter essa temática mais libertária. É uma poesia mais abolicionista que vai contra os valores não apenas escravagistas, mas os próprios valores monárquicos. O condoreirismo questionava muito a monarquia. Embora Gonçalves Dias jamais tenha sido condoreirista, inclusive ele era monarquista, ele também escrevia sobre a questão da escravidão à sua maneira. Obviamente não de maneira tão forte quanto a gente vai ver, por exemplo, nas obras de Castro Alves. Esse sim, um poeta condoreiro. Mas a gente vai ter alguma crítica
com relação a isso em poemas como Canção de Bugjargal, que também está no livro Últimos Cantos, e que fala sobre isso, sobre como negros e brancos são iguais, sentem igual, sofrem igual e têm os mesmos sentimentos e pensamentos. É um poema muito interessante, então eu recomendo muito a vocês que leiam, até porque a gente vai falar bastante dele nas próximas aulas, ok? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Também aproveitem para acompanhar o nosso canal no Instagram, @vestibuleisufpr. Bom, o material vocês podem encontrar aqui na descrição. E se vocês não puderem imprimir o material por alguma razão, vocês podem entrar em contato com a escola de vocês e pegar o material com eles, ok? Nos vemos!